É isso aí, galera. Estamos de novo aqui com o nosso pós-doutor Fabiano Paixão, amigão de infância nosso aí, né? Muitas histórias que não vão caber nesse canal aqui, né? Muitas aventuras, né, de juventude. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Então, o Fabiano, pela formação, pelo desenvolvimento como pesquisador, tem muita experiência nessa área também. Então a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Então, Fabiano, conta pra gente aí essa vivência, desde a época que você iniciou o mestrado lá na física médica, né? Depois passando já direto para o doutorado, essa parte de desenvolvimento, né? De equipamentos, como que funciona esse esquema de patente no nosso país, tal. Vai contando um pouco pra gente aí. Grande André, novamente obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando um pouquinho aí da experiência que eu tenho nessa área, né? Então, acho que uma questão que eu já falei na nossa outra conversa é a questão de que antes de entrar na universidade para fazer física, né, que eu fiz na Unesp em Bauru, eu era técnico em eletrônica já. Então, já tinha um conhecimento aí, né, de manutenção de grandes equipamentos em indústria, toda essa parte aí hard aí, né, de parte elétrica, e depois acabei aperfeiçoando esse conhecimento na indústria aeronáutica, né, trabalhando na Neiva, Uhum. que hoje é a Embraer em Botucatu. Né. Então, depois disso, entrei a fazer física, que é um curso realmente bastante puxado aí, né, na área de exatas aí, cálculo, né, a parte de física moderna também tem bastante coisas novas para a gente aprender. Então, e eu sempre tive a questão da parte biológica, né? Eu gostava bastante também, assim, de tentar relacionar a física com a biologia. Então, como eu morava em Botucatu, fazia iniciação científica no IB, na parte de desenvolvimento de instrumentação médica, e fazia faculdade à noite em Bauru. Daí, nesse sentido, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia, né, que já existia, mas a gente foi aperfeiçoando ela na minha iniciação científica. Daí eu então me formei na Unesp e ingressei no mestrado em biologia. Então, eu sou formado em física e eu sou doutor em biologia. Então, quando eu terminei a faculdade, tomava bastante tempo, né, para fazer as disciplinas, essas coisas assim. Então, eu consegui me dedicar exclusivamente a fazer a pesquisa, né, no mestrado aí. Tinha as disciplinas, mas relativamente light, né, para desenvolver essas disciplinas aí. E então, ficava o tempo inteiro no laboratório trabalhando aí nessa tecnologia. Em 6 meses que eu estava trabalhando, eu consegui fazer um grande desenvolvimento nela, né, que trabalho com detecção de campo magnético, né, com bobinas. Então, para cada canal que eu precisaria, né, cada sensor que eu precisaria usar nesses sensores magnéticos aí, na verdade, um equipamento custava US$ 5.000, né? E hoje ele continua custando de 5 a 6 mil dólares esse equipamento. E então eu comecei a trabalhar em 6 meses, né? Comecei a trabalhar e falei assim, olha, talvez eu consiga tirar esse equipamento dessa tecnologia e então baratear ela, para se tornar viável para colocar ela aí na prateleira dos médicos para desenvolver o diagnóstico com essa tecnologia. Daí em 6 meses eu consegui realmente desenvolver essa tecnologia, então daí se torna possível eu ir para o doutorado direto. Então, o programa de pós-graduação me falou assim, olha, se você conseguir uma bolsa da FAPESP de doutorado direto, então já é um crivo para nós aqui. Então, a gente também te dá o doutorado direto aí, né, já que você também fez iniciação científica desde sempre. Era a continuidade de um trabalho, né, que estava sendo desenvolvido. Então, daí a FAPESP foi submetido, né, para a FAPESP. Naquele ano tinham 16 bolsas de doutorado direto, né, no estado de São Paulo, né, pela FAPESP, e uma delas era a que eu consegui. Então, eu hoje, por exemplo, eu não sou mestre, né, em biologia, né, porque eu fiz doutorado direto. Então, tenho doutorado direto em biologia geral e aplicada. O que é mais interessante, então, daí é a continuidade desse desenvolvimento da tecnologia, né? Então, naquele momento que eu desenvolvi a tecnologia, ela funcionou, foi por volta de 2000, final de 2005, né, 2006. Eu procurei com a FAPESP e com a Unesp a questão de patente, né? Porque daí a tecnologia está interessante para o mercado agora aí,
essa tecnologia, que é não invasiva, consegue fazer, na verdade, um diagnóstico de motilidade do estômago, né, e tempo de esvaziamento gastrointestinal. Então, são importantes parâmetros fisiológicos, né, para diagnóstico de doenças relacionadas a isso. Então, eu falei assim, olha, vamos procurar patente sobre isso, né? E da Unesp era muito incipiente nesse momento e na FAPESP também era incipiente. Então, o que eu fiz? Sabendo um pouco naquela época sobre a questão de patentes, né? Fui procurar a lei, né? Ter, então, as informações. O grande lance é você não tornar isso daí público. Então, então, o que eu fiz? Eu não publicava diretamente aquilo que tinha desenvolvido da tecnologia, né? Publicava coisas ao lado, né? Paralelas a isso, mas não a questão da invenção em si. Então, eu consegui manter o sigilo dela por algum tempo. Daí, em 2008, eu fui para os Estados Unidos, né? Para fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos. Daí lá eu conheci um brasileiro que estava na universidade, na área de negócios da universidade, que é a Vanderbilt University, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Então eu tive contato com ele e ele me apresentou empresários dessa área nos Estados Unidos. Então, em 2008, né, então muito antes disso, obviamente, mas em 2008 já tinha muita padronização, né, um ecossistema para desenvolver tecnologias na área de saúde, por exemplo, e colocar no mercado, né? Então, eu conversei com esses empresários lá e eles falaram assim, Fabiano, então vamos ver a primeira questão, se isso é patenteável de fato. Então, chamou uma advogada americana que a gente leu as questões, já tinha aí o NDA, né, para fazer isso, que é um contrato de confidencialidade, né, entre as partes. Então, a gente fez esse contrato e eu mostrei a tecnologia. Daí, nesse momento, você não, é patenteável de fato, né? Então, agora qual que é o próximo passo? Você voltar para o seu país e fazer a patente com a universidade onde você está, para a gente licenciar essa tecnologia aqui nos Estados Unidos, né? Então, quando eu voltei de lá, daí já estava mais desenvolvida essa parte, né, da agência de inovação da Unesp, hoje é a UIN. Conversei com os advogados da Unesp e a gente começou, então, a desenvolver essa patente. Por facilidade nesse processo aí, né, eu interagia bastante com a agência, então a gente resolveu fazer a patente, eu com uma advogada americana. Então eu e ela escrevíamos essa patente nos Estados Unidos, né, então de forma remota aí a gente escrevia essa patente, e depois então eu traduzi essa patente para o português e a gente aplicou aqui na Unesp, né? Então nesse inteirinho aí, como eu tinha uma relação bastante boa com a agência de inovação da Unesp, né? Citar o nome da advogada que trabalhava lá, a Fabiola, né? Hoje acho que ela já não está mais lá, mas foi excelente, né? A Fabiola nesse sentido. Então a Unesp também investiu em desenvolver essa parte dentro da universidade. Tanto que eu fiz um curso que a Unesp trouxe do INPI, né? Na Unesp em Botucatu, que dava todo o conhecimento sobre patentes, né? Então, é um curso do próprio INPI que faz isso daí, tá? Então, daí eu desenvolvi essa patente junto com essa advogada americana e a gente aplicou aqui no Brasil, né? Em 2009, final de 2009, que eu tinha terminado o doutorado, daí eu falei assim, tem que me colocar no mercado, né? E daí eu fui ser professor Sim, acho que vai precisar dar uma cortada, você vai ter que cortar o vídeo, que tá tendo barulho aqui. Você tá me ouvindo? Tá em mudo, calma aí. A obra começou a fazer barulho aqui. Você vai ter que cortar. Onde eu tinha parado, estava parado na PUC, né? Vamos lá. Então, no final de 2009, né, tinha me colocado no mercado e eu fui, então, ser professor na PUC do Rio Grande do Sul. Então, lá também é uma questão bem interessante, né? Tem a universidade, né? E tem o Tecnopuc lá. Então, na verdade, quando eu fui para lá, eu tinha uma sala dentro da universidade e uma sala dentro desse Tecnopuc.
onde tem diversas parcerias, né, dentro da universidade com grandes empresas e desenvolvimento tecnológico dentro desse Tecnopuc. A Dell estava lá, diversas outras grandes empresas tinham sede no Tecnopuc da universidade lá. Então, também lá foi uma grande experiência que eu tive, né? Professores que trabalhavam com a energia solar, hoje está bem em voga, né? Com painéis de energia solar, todo um processo eles já tinham lá. Então, é uma tecnologia que também já foi desenvolvida lá e que tinha né, um apego aí, que hoje está muito interessante para o nosso país, né? Então, voltando ao desenvolvimento da tecnologia, então, nesse período, eu desenvolvi a tecnologia e fui para o... daí tive o processo de transferir, então, a tecnologia aí, em termos de patente, para essa empresa americana. Então, fazendo esse intermédio, me reuni com a Unesp e a gente, então, conseguiu licenciar, foi feito todo o processo, né, de licitação, essas coisas assim, né, licenciar essa patente para essa empresa que foi formada nos Estados Unidos. Ah, Daí vem a questão do desenvolvimento dela, né? Então, em 2011, eu acabei voltando para Botucatu para fazer um pós-doutorado. Então, eu acabei deixando a universidade, a PUC, né? E voltei a fazer um pós-doutorado. Daí, nesse sentido, continuei desenvolvendo essa tecnologia lá, na verdade, assim, não a tecnologia em si, mas as aplicações dela, né? No pós-doutorado. E em 2013 eu acabei voltando na verdade, saindo então do meu pós-doutorado e ingressando aqui na Unifesp, em São José dos Campos, né, na área de engenharia biomédica, né, que era o perfil da vaga que eles precisavam, por ser um concurso, tinham diversas pessoas inscritas, e acabei sendo aprovado nessa vaga. Daí, nesse sentido, eu continuei desenvolvendo essa tecnologia, né, então logo no começo da, da minha posição aqui na universidade, né, existia um financiamento, né, proposto, né, uma chamada, né, de financiamento do FINEP, que é o Uhum. desenvolvimento da área de engenharia biomédica no país. Então, naquele momento, eu organizei, né, uma proposta aqui com todos os professores de engenharia biomédica naquele momento, né, para desenvolver os laboratórios nessa área de desenvolvimento tecnológico da engenharia biomédica. E a gente recebeu, então, o aceite da nossa proposta, não eram 16 propostas naquele momento, e um orgulho que eu tenho, né, em particular, é que essa proposta foi aceita em primeiro lugar, foi classificada, né, em primeiro lugar, de todas as propostas que foram submetidas no Brasil, né. Então, naquele momento, tinha 2,5 milhões para a gente desenvolver essa parte de tecnologia, né, de pesquisa científica nessa área aí. E a Unifesp, né, também querendo desenvolver isso daí, ela também tinha comprado, como contrapartida dessa proposição, ela comprou um prédio de 3 milhões para a gente na época para instalar esses laboratórios aí. Tá? Então, a gente continuou a desenvolver a tecnologia, né, que era, nesse caso, um tomógrafo biomagnético aí, com essa base dessa tecnologia. E essa transferência da Unesp para a Unifesp, ela foi tranquila da tecnologia, que até então a detentora da tecnologia era a Unesp, ou era sua a patente? Na verdade, é assim, como funciona a patente em si, André? A detentora da patente é a Unesp. Uhum, Os inventores são, né, eu e o meu orientador, né, uhum, do doutorado. E daí a questão, essa patente em si, tá, foi transferida para a empresa americana. sim, Eu, paralelamente, posso continuar desenvolvendo a tecnologia, né? Eu não posso comercializar ela, né? Então, daí a questão que é bem interessante existe um desenvolvimento na universidade da tecnologia em si uhum, e por essa empresa o desenvolvimento da tecnologia também, entendeu? entendi. Então, com o passar do tempo, né, e eu, né, fazendo assessoria para a FAPESP, para a DROC, de pareceres de PIP, essas coisas assim, vi como que funcionava isso daí e aumentou bastante o financiamento de pequenas empresas, né, ou grandes empresas, no caso de empresas em si, As nessa startups, área. que você comentou, né? Né, tanto as startups como empresas normais podem fazer projetos com a FAPESP, né, Hum. desse PIP. Então, eu, tendo conhecimento maior nessa área, achei por bem conversar com o pessoal dos Estados Unidos para
transferir a patente para uma empresa aqui no Brasil, que foi formada aqui no Brasil, para tentar a questão desse PIP da FAPESP. Daí aconteceu tudo certo, a empresa veio para o Brasil, então consegui, na verdade, assim, trazer de novo a tecnologia para o Brasil em termos de empresa, né? Uhum. E foi montada, então, uma empresa no Brasil, onde consegui, né, como processador principal, né, e trazer, então, conseguir um PIP para desenvolver a tecnologia aqui no Brasil. Então, daí, nesse sentido, a FAPESP financiou, como é um PIP fase 2 direto, em torno de R$ 1 milhão para desenvolver a tecnologia para entrar no mercado diretamente. Então, na verdade, se você for analisar, tem dois caminhos. Um que eu trabalho dentro da universidade, fazendo a pesquisa, continuando essa pesquisa nessa área, que é mais embrionária, e outro que é outra empresa, né, faz desenvolvimento de tecnologia para colocar no mercado isso daí. Uhum. Então, a patente em si, André, ela, na verdade, ela protege o mercado, né? Então, tem-se 20 anos, né, nesse caso dessa patente aí, de proteção de mercado para que nenhuma outra empresa venda essa tecnologia. Então, a patente basicamente é isso. Entendi. Muito bacana, cara. Outra pergunta que eu ia te fazer. Essa questão dos incentivos da educação, de investimento, né, por parte do governo federal ou estadual, né? No caso nosso, a gente tem também uma força muito grande aí da FAPESP, que é um órgão estadual. A minha irmã também é proveniente, né, da academia também, é também uma doutora em biologia, né? E como agora, nesse novos anos aí que vão se discorrer, essa nova fase, com que olhos você vê essa nova fase desse novo governo em, em relação ao investimento na educação, né, do papo que a gente teve anteriormente, e o incentivo para os pesquisadores nos próximos anos? Você vê com bons olhos isso aí? Sim, André. Na verdade, eu vou falar uma coisa anterior a isso, né, André? Como eu estou ligado a essa parte de tecnologia, na área da saúde, né, existiu um programa em relação à transferência de tecnologia para empresas de radioterapia, né? Então, existem equipamentos de radioterapia, né, são aceleradores lineares, que o governo, então, desde 2012, acho que tinha esse projeto, se eu não me engano, né? Então, ele foi evoluindo e o governo investiu na compra de 100 aceleradores lineares. Então, depois aumentou um pouquinho esse valor, né? Inicialmente era 90, foi para 100, um pouquinho em torno de 100 aceleradores lineares aí, para fazer o tratamento de câncer aqui no país. Nesse sentido, o governo fez algumas proposições. Olha, para você conseguir vender isso para a gente precisa que você monte uma empresa aqui no Brasil, faça a transferência de tecnologia para o país, e uma empresa ganhou essa venda, né, com o governo federal e fez essa transferência de tecnologia. Então, nesse processo de transferência de tecnologia, eu acabei encabeçando na universidade, né, aqui na Unifesp, a proposição para a gente receber essa transferência de tecnologia, né? Então, eram 3 áreas distintas a proposição que foi feita pelo Ministério da Saúde e por essa empresa, né? E a gente participou. Então, novamente, com orgulho, a gente foi contemplado nas 3 áreas. Foi a única instituição que propôs, né, o recebimento da tecnologia que foi contemplado nas 3 áreas, né? O restante foram em 2 áreas, por exemplo. E a gente acabou recebendo a transferência de tecnologia em 2 áreas, uma que foi feita na Suíça e outra que foi feita na Finlândia por essa empresa. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, ficar um período lá, em torno mais ou menos de 20 dias, né? E mais 20 dias na Finlândia para receber a transferência de tecnologia dessa empresa, né? A empresa, a gente pode falar o nome, é a Varian, que recentemente foi comprada pela Siemens, né? Que é uma líder de setor aí nessa área de radioterapia. Então, se você for olhar, existiu então já uma proposição de recebimento de tecnologias nessa área de saúde. E agora, né, com
recentemente, né, a gente está vendo aí que existe uma proposição, né, do governo em novamente incentivar isso no país, né? Então, a gente viu essa semana que ocorreu aí um indicativo de aumento das bolsas, né, do valor das bolsas aí que fazia tempo que não era reajustado, e isso faz bem para o país no sentido de que essas pessoas recebem a bolsa para desenvolver coisas dentro do país. Então, no mínimo, a gente pode falar, são duas coisas que são desenvolvidas. O trabalho em si dessa pessoa, que como no meu caso aí, foi um produto que em breve possa entrar no mercado aí para fazer diagnóstico, né? E o outro ponto, desenvolve a pessoa intelectualmente, né? Então, que é a questão que você sempre foi de empresa, né? Tem o RH desenvolvido, né? Então, eu vejo assim, tem o produto em si e tem o RH, os recursos humanos aí, está sendo desenvolvido, que é extremamente importante para o país. Se a gente não tiver esse desenvolvimento, né, tanto do produto tecnológico como da questão do RH, a gente vai ficar sempre comprando coisas de outros países aí e vendendo commodities, né, de maneira geral. Pô, legal, Fabiano. Tivemos uma percepção muito bacana, né? É claro que o tempo é curto, né? Eu gostaria, talvez, num próximo evento aí, se for possível, você trazer gráficos, desenhos, exemplificações do seu trabalho, tal, se for possível também mostrar também, né? Mas, como sempre, é um cara que tem experiência de ensino, experiência de falar, né? Então, soube se portar bem aí, foi bem bacana. E agregar valor não só para mim, né, como pessoa aqui, né, como sempre nossas conversas a gente agrega valor, né? Nada tem aquele conceito, né, de que nós somos o reflexo das 5 pessoas da que a gente mais convive, né? Então, se a gente conviver com um monte de gente inteligente, a gente vai ficar cada vez mais inteligente. Então, é bem bacana. Mais uma vez agradecer aí pelo apoio, pela conversa, o bate-papo e o seu tempo, né, que é muito valoroso, né, essa troca de informação. Beleza? Aí, pessoal, para quem gostou, dá o like lá. O Fabiano não tem um canal ainda, mas eu vou cutucar ele para ele também fazer um canal, porque ele tem muita coisa para ensinar para gente aí. E nos vemos na próxima. Até mais.